Imaginem a Palestina, na época de Jesus. Não era um lugar pacato, não. Era um caldeirão fervente de culturas, ideias e religiões. Diferentes grupos lutavam por poder, influência e pela própria alma do povo judeu. Imaginem um mundo onde a fé não era só uma questão pessoal, mas uma força poderosa que moldava cada canto da vida. É nesse cenário cheio de tensão que um jovem carpinteiro de Nazaré surge, desafiando as regras e pregando uma mensagem radical de amor, compaixão e liberdade. Para entendermos o impacto da vida e dos ensinamentos de Jesus, precisamos mergulhar de cabeça nessa sociedade complexa e conhecer os grupos que ditavam as regras da época. Preparem-se para uma viagem fascinante pelas camadas da história, explorando as crenças, motivações e conflitos que definiram essa era tão importante. Através da lente desses grupos, vamos testemunhar o nascimento de uma nova era e o impacto eterno de um homem chamado Jesus. Na época de Jesus, Israel era uma terra de grande diversidade social, política e religiosa. Vamos explorar os principais grupos que viviam em Israel durante esse período. Nós, os fariseus, éramos os guardiões da lei mosaica, dedicando nossas vidas à Torá e às tradições. Nos víamos como os guardiões da fé judaica, responsáveis por guiar o povo no caminho da justiça. Nossa influência estava em toda parte, das sinagogas às praças, onde ensinávamos e debatíamos a lei. Acreditávamos na ressurreição dos mortos, nos anjos e na vida após a morte, ideias que nos colocavam em conflito com outros grupos. Jesus questionava nossa rigidez e hipocrisia, acusando-nos de nos importarmos mais com as letras da lei do que com o seu espírito. Ele criticava nossa tendência de priorizar rituais externos em detrimento da compaixão e da justiça social. Apesar das diferenças, fomos essenciais para preservar a fé judaica e moldamos o cenário religioso em que Jesus viveu. Ao contrário dos fariseus, nós, os saduceus, representávamos a elite sacerdotal e a aristocracia de Israel. Controlávamos o templo em Jerusalém, o coração da vida religiosa judaica, e tínhamos grande poder político. Nossa leitura da Torá era literal, rejeitando a tradição oral e conceitos como ressurreição, anjos e vida após a morte. Para nós, a recompensa divina estava na prosperidade material e no poder terreno. Próximos aos romanos, nos beneficiávamos da estabilidade que a ocupação trazia, mas essa aliança também nos tornava impopulares. Nossa relação com Jesus era de desconfiança mútua. Víamos seus ensinamentos como uma ameaça à nossa autoridade e à ordem estabelecida. Distantes da agitação da cidade, vivíamos nós, os essênios, um grupo que buscava a pureza espiritual através de uma vida simples e comunitária. Nos isolávamos em comunidades remotas, como a de Qumran, dedicando nossos dias à oração, ao estudo das escrituras e ao trabalho manual. Decepcionados com a corrupção que acreditávamos ter se enraizado no templo, aguardávamos a chegada de um Messias que restaurasse a verdadeira fé e trouxesse uma nova era de paz e justiça. Nossa crença em um reino messiânico e a ênfase na pureza ritual ecoavam em alguns ensinamentos de João Batista, que preparou o caminho para Jesus. Apesar de não haver provas de contato direto entre Jesus e nós, nossas filosofias tinham pontos em comum, sugerindo uma possível influência indireta. O domínio romano sobre a Judéia era como uma brasa queimando em nossos corações. Nós, os zelotes, éramos guerreiros, determinados a lutar contra a opressão romana. Movidos por um fervor nacionalista e religioso, acreditávamos que somente Deus poderia governar Israel e que era nosso dever lutar pela libertação do jugo romano. Organizávamos levantes e ataques contra autoridades romanas, espalhando o medo e a instabilidade pela região. A figura de Jesus, com sua mensagem de paz e amor ao próximo, contrastava com a violência que defendíamos, embora ele reconhecesse a legitimidade da luta contra a opressão. Enquanto uns lutavam contra Roma,
outros se beneficiavam da aliança com o império. Os herodianos eram como políticos astutos que apoiavam a dinastia de Herodes, reis fantoches de Roma. Pragmáticos e ambiciosos, os herodianos se preocupavam em manter o poder e a estabilidade, mesmo que isso significasse se curvar aos caprichos de Roma. Eles viam em Jesus uma ameaça, alguém que poderia incitar a instabilidade social e despertar a fúria de Roma. Sua aliança com os fariseus contra Jesus mostra como a política da época era complexa, com inimigos ideológicos se unindo por conveniência. No coração da Samaria, mantínhamos viva a chama da nossa fé ancestral, nós, os samaritanos, descendentes de israelitas que não foram deportados para a Babilônia. Nos víamos como os verdadeiros herdeiros da fé de Israel. Nossa rejeição ao Templo de Jerusalém e a adoção de um cânone bíblico próprio, o Pentateuco samaritano, causavam conflito com os judeus. Éramos vistos com desconfiança e preconceito, considerados hereges por muitos que evitavam qualquer contato conosco. Jesus, porém, desafiou essa barreira cultural e religiosa ao conversar comigo, uma mulher samaritana, e reconhecer a fé do bom samaritano, mostrando que a compaixão vai além das diferenças. Capítulo 7. Um império em meio à diversidade. Romanos e gentios. A presença de Roma era como um gigante, pairando sobre cada canto da Judéia. Das legiões que patrulhavam as estradas aos impostos cobrados com mão de ferro, a marca do império era inegável. A ocupação romana trouxe consigo uma onda de imigrantes, comerciantes e soldados, criando uma sociedade multicultural e diversificada. Alguns gentios, atraídos pela fé judaica, se convertiam ao judaísmo, tornando-se prosélitos, enquanto outros mantinham suas próprias crenças e costumes. Essa mistura de culturas gerava tensões, mas também criava um ambiente fértil para novas ideias e filosofias. Capítulo 8. O coração da nação, o povo comum e os pobres. No centro dessa tapeçaria social estavam os agricultores, artesãos, pescadores, os trabalhadores que formavam a maioria da população. Suas vidas eram uma luta diária, marcadas pela pobreza, mas também pela esperança em um futuro melhor. Profundamente religiosos, encontravam na fé o consolo e a força para continuar, buscando alívio para suas dores e respostas para suas perguntas. A mensagem de Jesus, com sua ênfase na compaixão, justiça social e amor ao próximo, ressoava no fundo de seus corações. Eles viam em Jesus um líder capaz de restaurar sua dignidade e esperança. Capítulo 9. Vozes no deserto, profetas e ascetas independentes. A tradição profética de Israel ainda pulsava, através de homens e mulheres que renunciavam aos bens materiais para viver de forma simples e dedicada à fé. Esses andarilhos solitários, como João Batista, pregavam nas cidades e no deserto, anunciando a iminência do juízo divino e conclamando o povo ao arrependimento. Sua mensagem, forte e radical, ecoava a antiga tradição profética, que desafiava os poderosos e despertava a consciência do povo para a justiça social. Jesus, com sua vida errante e seu discurso inflamado, se encaixava nessa tradição, desafiando as estruturas de poder e anunciando a chegada do reino de Deus. Outro legado de um tempo turbulento. A época de Jesus foi como uma panela de pressão prestes a explodir. A presença romana, a diversidade de grupos e as diferentes interpretações da fé judaica criavam um caldeirão de tensões. Nesse contexto, a vida e os ensinamentos de Jesus brilham como um farol de esperança, um chamado para mudar e fazer diferente. Entender a dinâmica social e religiosa da época é essencial para compreender o impacto da sua mensagem e o nascimento do cristianismo. Ao conhecermos os grupos que moldaram a Palestina do século I,
traçamos paralelos com os desafios do nosso tempo e refletimos sobre o papel da fé, da justiça e da compaixão na construção de um mundo mais justo e humano. Esses grupos mostram a diversidade e complexidade da sociedade israelita na época de Jesus, onde diferentes crenças e perspectivas criaram um cenário intenso de debates, conflitos e busca por sentido espiritual.